Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Mais um vídeo aqui no canal, Pastor Claudecir Alves. E hoje nós vamos falar sobre o dever, a necessidade de se estudar a Palavra de Deus. É o tema do nosso estudo nessa quinta-feira, na nossa escola bíblica, sobre a necessidade de aprender de Deus, de estudar a Palavra de Deus. É o que eu mais gosto de falar. A coisa que eu mais falo na igreja é sobre isso, sobre a necessidade de aprender da palavra, né? De entender a palavra, porque entendendo a palavra nós entendemos a mente de Deus, o pensamento de Deus e a vontade de Deus, o que Deus quer de nós e o que Ele tem para nós. Então vou citar alguns versículos, vou comentar sobre alguns versículos aqui da palavra de Deus que nos incentiva, né, a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia de verdade, né? Muitas pessoas, elas têm a Bíblia, elas vão na igreja, mas elas não conhecem a Bíblia, elas não conhecem a palavra de Deus. É necessário que nós conheçamos e prossigamos em conhecer as Escrituras. Então nós vamos ver alguns versículos aqui. Vamos começar por Josué, no capítulo 1 no versículo 8. Está escrito assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então veja bem, que palavra linda, né? Um incentivo aqui, Moisés, né, falando a Josué, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então, devemos falar segundo a palavra de Deus. Meditar na palavra dia e noite. E fazer, cumprir, né, tudo que nela está escrito. Por quê? Diz aqui, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Você vai andar com prudência, né? E o seu caminho vai ser próspero, né? A sua trajetória vai ser abençoada. Amém? Então, tem muitos versículos aqui que nós vamos ler a respeito disso. Vamos ver mais um. 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 16 está escrito: porque toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Olha aí, toda a escritura, toda a palavra de Deus é inspirada e proveitosa, né? E ela é proveitosa para quê? Para ensinar, né? Para corrigir, para instruir em justiça. Então tudo isso só vai acrescentar coisas boas na nossa vida. A leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus vai nos fazer crescer, vai nos fazer sábios. Amém? Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. O apóstolo vai dizer: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, olha o que produz aqui a palavra de Deus. Foi escrito para quê? Para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, a palavra de Deus traz paciência, consolação e esperança. Glórias a Deus. Tem mais, Jesus falando no Evangelho de João, capítulo 5, e versículo 39. Jesus dando aqui uma ordem: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas
que de mim testifica. Então, olha, examinar as Escrituras. Examinar é mais do que ler, é mais que estudar, né? É uma coisa mais profunda. Então, Jesus dizendo para nós examinar as Escrituras, porque nós devemos ter cuidado para ter nelas a vida eterna. E são elas, as Escrituras, que testificam de Jesus. Quer aprender de Jesus? Quer saber quem foi Jesus? Vá para a Bíblia, vá para as Escrituras. Lindas essas palavras, né? Vamos ver aqui, temos mais. E Jesus respondendo disse-lhes, Marcos capítulo 12, versículo 24. Jesus respondendo disse, porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Ele está falando aqui com os religiosos, né? Com os fariseus, saduceus. Ele está aqui repreendendo eles, falando que eles erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Toda pessoa que não conhece as Escrituras erra. Sem saber, muitas vezes está errando. Porque as Escrituras, elas esclarecem, elas iluminam. A palavra de Deus é luz, é vida, né? É sabedoria. Então, quando nós aprendemos, conhecemos as Escrituras, nós erramos muito menos. Muito menos. Né? Eles erram por quê? Porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. O salmista vai dizer no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a palavra de Deus, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os pés e luz para o meu caminho. O salmista está dizendo que é a palavra de Deus. Quem anda na palavra anda na luz. Quem anda na luz não tropeça. Quem anda na luz não cai na cova, né? Tudo isso é benefício para nós que buscamos estudar, meditar, examinar a palavra de Deus. Nos Salmos ainda 119, no verso 9 e 11, diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra, a palavra de Deus. Então, como que o jovem vai manter puro o seu caminho? Quando diz caminho aqui, está dizendo a sua vida, a sua conduta, né? Aí a resposta vem, observando conforme a tua palavra, porque a palavra instrui como devemos andar, como devemos fazer para manter o nosso caminho iluminado, o nosso caminho puro. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. E no verso 11, o salmista continua dizendo, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Glória a Deus. Então, quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós não pecamos contra Deus, porque a palavra é uma proteção para a nossa vida. Né? A palavra de Deus é uma proteção para o nosso coração. A palavra de Deus, ela é fiel e digna de toda aceitação. A palavra de Deus, ela é apta para nos guiar em toda a verdade e justiça. A palavra de Deus é viva e eficaz. Tudo isso é a palavra de Deus. Vamos estudar amanhã sobre a necessidade de aprender do Senhor, de estudar, meditar, né, na palavra de Deus. Crescer. O apóstolo Pedro diz para nós crescermos
na graça e no conhecimento de Deus. E como que crescemos na graça e no conhecimento de Deus? Através da palavra de Deus, né? Nós só conhecemos Deus através da palavra, da Bíblia, da oração e da dor. Essas três coisas nos levam a conhecer a Deus, né? Então vamos conhecer a Deus pela palavra de Deus, pela oração, porque através da oração também Deus se mostra, Deus se manifesta, Deus realiza, Deus faz. E aí nós vemos o agir de Deus. Mas a personalidade de Deus, o caráter de Deus está estampado nas páginas da Bíblia, né? Está na Bíblia Sagrada. Então, estude a palavra de Deus. Todo pastor, ele que tem um compromisso em pregar a palavra de Deus, ele quer que as pessoas busquem o conhecimento da Bíblia, né? Não tem essa de o pastor ensinar e você não precisar ler. Você vem para a igreja e vai ouvir tudo que o pastor tem para falar. Não, examine as escrituras. Examine, busque você entender, conhecer a palavra de Deus. Seja um bereano, os crentes de Bereia. Paulo passou pela Bereia pregando a palavra de Deus. E os bereanos, ouvindo o evangelho que Paulo pregava, eles não ficaram somente com a pregação de Paulo, foram conferir nas escrituras se aquilo que Paulo falava era daquela forma, era daquele jeito. E assim que nós devemos ser. Bereano, buscar nós mesmos, né, o conhecimento do Senhor. Amém? Eu acredito que vai ser uma bênção o nosso estudo sobre essa palavra, sobre a necessidade de nós estudar a palavra de Deus, né? Eu gosto, eu amo, desde muito jovem, que eu estudo a Bíblia, que eu busco ler livros, apostilas, tudo que fala de Deus, eu busco. É claro que não absorvo tudo, né? Tem coisas que eu leio, mas não concordo, discordo dentro da Bíblia. Alguém que tem um entendimento diferente, né, daquele que eu estou, assim, que a mente está formada, né? Tem uma posição já bíblica dentro da palavra de Deus. Mas sempre, quando leio um livro, sempre quando eu leio algo, né, referente a Deus, sempre tem algo positivo ali que dá para extrair para a nossa vida. Então é muito bom aprender de Deus estudando a sua palavra. Amém? Então, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, deixa um comentário, deixe de onde você está assistindo esse vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Estude a palavra de Deus, estude a Bíblia, leia a Bíblia. A Bíblia nos faz sábios, né? A Bíblia nos faz sábios. Sabedoria é mais que inteligência. É melhor ser sábio do que inteligente, porque a sabedoria é a prática, é a inteligência em prática, né? Então, vamos ser prudentes, vamos ser sábios, vamos aprender de Deus, vamos temer a Deus, vamos honrar a Deus, porque Deus é um Pai perfeito, bom, maravilhoso e quer se manifestar a nós. De que forma? Através das Escrituras, através da sua palavra. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.